eu sou o Silvério e vou apresentar o tópico 7.5, sensores piezoelétricos e piroelétricos. É um capítulo do livro Fundamentos de Instrumentação, de Luiz Antônio Aguirre. O efeito piezoelétrico ele é manifestado pelo aparecimento de diferença de cargas, diferença de potencial entre as faces de um cristal, quando ele é submetido a uma deformação. A origem do efeito piezoelétrico é o desequilíbrio de cargas elétricas na estrutura do cristal mediante a deformação. Então, esse fenômeno ele já é conhecido desde 1880, já há algum tempo, pelos franceses e irmãos Paul Jacques e Pierre Curie, utilizando na época um cristal de quartzo. Sem estar sob pressão, as cargas elétricas na estrutura molecular do cristal, elas se encontram de maneira homogênea e distribuída, né, em toda a sua área, e não há diferença de potencial entre as faces do material. Para temperaturas, né, com uma condição de temperatura abaixo da temperatura de Curie. Ao ser deformado, as cargas de uma polaridade concentram-se de um lado da estrutura do material, enquanto que as cargas de polaridade invertida tendem-se a ir para outra face, né? Então, isso que cria a diferença de potencial. O exemplo da temperatura de Curie do quartzo, ela fica acima de 260 graus. Essa é a temperatura considerada de Curie desse material. Por isso que ele é limitado no uso de aplicações em indústrias, né, nas indústrias, porque a gente pode encontrar facilmente grandes temperaturas, né, fundições e tudo mais. O fenômeno piezoelétrico ele também é sensível à sua direção, pois ao invés de tu apertar, de comprimir, ele for esticado, né, ou distendido. Esse movimento das cargas será oposto, então ele vai resultar no mesmo potencial, só que com carga invertida, né, polaridade invertida. Também, além de ser sensível, outra característica sensível à direção da compressão, o fenômeno também é reversível, dá para refazer esse fenômeno. Pois se a gente aplicar uma tensão elétrica nas faces, isso vai deformar o cristal. Então, com a deformação vai haver a formação, né, dessas cargas, né, dessa diferença. Isso foi utilizado, é utilizado, né, em fones de ouvido, né, e também com aplicações para fazer controle de vibração. Essa reversibilidade do fenômeno ela é usada em transmissores, que é uma aplicação que é feita, né, em transmissores e receptores de ultrassom. Assim, é comum ouvir falar em transdutores, né, piezoelétricos, em vez de sensores e atuadores piezoelétricos. Também, com essa excitação física, mecânica, o cristal produz ele vibra, né, produz uma vibração. Essa vibração é levemente amortecida e ela vai ocorrer na frequência de ressonância desse cristal, que essa frequência vai depender das dimensões físicas, né, e também das características com que é construído o cristal, né. Já em circuitos osciladores, né, o uso de cristais, eles aproveitam a reversibilidade do fenômeno, porque eles excitam, é feito uma injeção de sinal periódico elétrico nesse cristal, né? Então daí o cristal vibra na sua frequência de ressonância. Então esse movimento que tem a frequência constante, né, ele vai ser aproveitado para fazer o cálculo da diferença desse potencial. Então, quando deformado, o cristal ele é comparado a um capacitor, né, não ideal, em que o dielétrico que existe entre as placas é o próprio material piezoelétrico. Então temos dois circuitos equivalentes ali mostrando, né, a representação do símbolo eletrônico ali do cristal, né, como se fosse um capacitor e uma placa no meio. A gente tem aqui a parte de formulação, né,
dessas equações, enfim. Eu vou só demonstrar, né, que existem esses cálculos, né, são cálculos até conhecidos, né. Então também é feita a aplicação de Laplace, né, para transformada, para conseguir descrever a equação, né. Então aqui tem a parte de equações, onde CT ali é capacitância total, que é a capacitância também do cabo que vai ligar o sensor amplificador, né? Essa capacitância de entrada do amplificador. Então o RT é a soma de um paralelo, né? Fica um circuito paralelo de resistência interna do cristal ali. Aí eu vou obter uma fórmula, né? Uma expressão ali para tensão de saída, né? Isso vai depender da sua função, né? Dos parâmetros capacitância, ali, resistividade, resistência e a sua constante, né? Desse material. Pelo K. Agora falando sobre o efeito piroelétrico, ele é bem parecido com o piso elétrico. Só que os materiais em que o efeito piroelétrico é observado também tem o efeito pisoelétrico, ele está meio que intrínseco, né, os dois efeitos. O sensoriamento piroelétrico, ele vai produzir uma diferença de cargas entre as placas pela mudança da temperatura. Esses sensores, na verdade, eles vão ser sensíveis ao fluxo do calor, que vai atravessar o corpo desse material. O material é considerado piroelétrico se apresentar uma polarização espontânea na presença do fluxo de calor. Basta notar que o cristal é feito por uma imensidão, né, de números de microcristais que estão eletricamente se comportando como dipolos, né? Vamos supor que uma face do cristal absorva o calor por uma radiação. Então ela vai sofrer uma expansão, e vai provocar uma deformação no cristal, né, como um todo. E essa deformação, né, também relacionada graças ao efeito pisoelétrico, vai estar presente. E é isso que provoca o aparecimento do potencial entre as faces. Claro que se o fluxo de calor for interrompido, a temperatura se tornará homogênea, né? Ela vai baixar a temperatura e vai ficar em estado inicial, no estado estacionário. Aí o efeito já não vai se manifestar. Então, é fato que ele não é sensível à temperatura em si, mas ao fluxo de calor que provoca essa variação da temperatura. Essa diferença de potencial elétrico, né, já como foi falado, é chamada também piroeletricidade secundária, porque ela surge como uma consequência, né, do efeito pisoelétrico, onde a deformação é provocada pelo fluxo do calor. A piroeletricidade primária já é direto de efeito térmico sobre o comportamento elétrico da estrutura. É tipo, mudança de temperatura vai alongar ou distender, né, o dipolo. E isso vai afetar na orientação, e que aí vai fazer o aparecimento do potencial. Aí isso mostra que as deformações provocadas por esforços, né, por forças externas ou ao sensor piroelétrico são entradas espúrias. A variação da temperatura é uma entrada espúria, significativa, porque ela causa o efeito piroelétrico. Então, na medição, né, causa o efeito piroelétrico na medição da deformação. Isso dado pela força, pelo deslocamento que é impresso sobre o material. Por os sensores piezoelétricos, a expressão análoga à que foi demonstrada anteriormente, pode ser trocando o seu x de t pelo fluxo, né, de calor, Q de t. Para finalizar, piezo vem da palavra grega pesen, que significa pressionar. Obrigado.